uma lista de exceções de produtos brasileiros. Quem vai nos ajudar aqui, a gente começou a fazer a apuração, né, em tempo real aqui no 360 com o Fernando Nakagawa. Agora é o Danilo Moliterno, nosso repórter, que se junta, vai trazer um pouco desses produtos que devem escapar dessa... Né, acho que é importante também frisar, Danilo, já havia uma taxa de 10%, este ato fala em 40% adicionais e as exceções são a esses 40% adicionais. O que você nos conta? Se for o caso, eu complemento com alguma apuração que eu peguei daqui também. Boa tarde, Yuri, Débora e a todos que acompanham o CNN 360. A gente tem nessa tarde, portanto, a publicação detalhada dessa ordem executiva da Casa Branca, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que traz aí essa má notícia, que é as tarifas de 50%, totalizando 50%, aos produtos brasileiros. Mas não só a má notícia, quando a gente olha de fato para esse detalhamento, a gente vê uma série de exceções que podem sim ser boas notícias para uma série de setores brasileiros, setores relevantes na pauta de exportação. Você bem indica, Yuri, vale a gente fazer esse destaque, esses setores escapam dos 40% adicionais. Ainda estão, portanto, com esses 10% que haviam sido instituídos lá no dia 2 de abril, o tal dia da libertação, em que Donald Trump anunciou as tarifas recíprocas. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre os principais itens que a gente já vê nessa lista de exceções, um grande trabalho da nossa equipe de economia para já começar a olhar esses NCMs, que são os códigos, como a gente fala na linguagem do comércio exterior, e ver quais produtos escaparam. Aí alguns destaques. Primeiro, petróleo bruto, petróleo cru. Em 2024, o principal item da pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos, 14,4%, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. De tudo que o Brasil exportou para os Estados Unidos em 2024, foi petróleo bruto, petróleo cru, e escapa dessa taxa adicional de 40%. Falando em números, em dólares, 5,8 bilhões foram exportados para os Estados Unidos no ano passado em petróleo bruto, e esse produto escapa dessa taxação extra de 40%. Mais alguns destaques. Temos também o caso do suco de laranja. A gente fala bastante aqui ao longo da programação da CNN, do 360, inclusive, sobre o quanto esse item é relevante para a pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos, especialmente para o agro. Também um item que escapa dessa taxação, aparece logo no comecinho desse anexo 1, que traz essas exceções. Mais um item que vale a gente mencionar: aviões e suas partes, é claro, beneficiando especialmente a Embraer. O João Nakamura, da nossa equipe de economia, já me sopra aqui que os papéis da Embraer, nesse momento, sobem 10% com esse alívio, com esses 40% que não serão instituídos, que não serão cobrados de suas mercadorias. Mais alguns destaques que a gente tem por aqui nessa lista de NCMs, temos o minério de ferro. Destaque importante também, quase 1% de tudo que o Brasil exportou para os Estados Unidos em 2024 foi minério de ferro, também item importante para as exportações do Brasil para os Estados Unidos. Uma série de produtos plásticos, uma série de produtos que têm origem na indústria química. Vamos lá, mais alguns destaques que temos por aqui. Temos também celulose. Celulose, outro item relevante da pauta de exportação do Brasil. Lá em 2024, 4,1% de tudo que o Brasil exportou para os Estados Unidos foi celulose, 1,7 bilhão em celulose exportado. O João Nakamura também me sopra que os papéis da Suzano sobem nesse momento com esse alívio que o produto ganha. Estamos falando sobre os setores que foram beneficiados, que acabaram entrando nessa lista de exceção e saindo da lista de tarifas. Agora, entre aqueles que exportam bastante para os Estados Unidos, que não entraram nessa lista de exceção, dá para a gente citar, por exemplo, carne bovina. A gente falava bastante sobre o quanto é relevante essa pauta de exportação de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos. É um item que não aparece nessa lista de exceção, e se não aparece na lista de exceção, portanto, será cobrado essa tarifa total de 50% sobre a carne bovina exportada. O café também não aparece nessa lista. A gente falava bastante ao longo da programação sobre a expectativa de que o café fosse uma das exceções, até pela dependência que os Estados Unidos têm das importações de café do Brasil. Café não entra nessa lista de exceção e, portanto, teria esta tarifa. Mais um destaque: pescados, mais uma proteína. Pescados, a gente fala sobre a situação do setor de pescados, que já pede socorro, inclusive, ao governo federal, pede linha de crédito para que possa sobreviver a este momento. Pescados também não entra na lista de exceção e teria essas tarifas. Portanto, para a gente amarrar tudo por aqui, dá para a gente mencionar como principais destaques de setores que escapam dessa tarifa e se beneficiam nesse momento. Primeiro, petróleo bruto, principal item
da exportação do Brasil em 2024 para os Estados Unidos, aeronaves e suas partes. Não falei sobre os dados das aeronaves e suas partes, que especialmente beneficia a Embraer, como mencionei, mas aqui para a gente também amarrar esse tópico. Em 2024, 6,7% de tudo que o Brasil exportou para os Estados Unidos foi aeronave e suas partes, totalizando um total de 2,7 bilhões em exportações. Também minério de ferro, celulose. Portanto, a gente segue aqui ao longo da programação atualizando, a gente olha para essa lista de exceções e traz aqui ao longo da programação do 360.